Muito bem, aqui estamos de volta. Guia prático do painel de LEDs. Hoje vamos falar sobre os tipos de painéis. Nós já vimos o que é um painel de LEDs e como ele é controlado. Também já vimos o que são os LEDs e o que são módulos e gabinetes. Hoje vamos falar sobre os tipos de painel e a sua definição, ou seja, o que é P10, um P3, ou qual a diferença entre painel outdoor e indoor. Nós estamos seguindo uma sequência lógica, então se você não viu algum capítulo anterior e tem dúvidas sobre os assuntos que eu falei agora há pouco, procure na nossa playlist e volte e dê uma olhadinha, ok? Então tá. Quando começamos a falar em painéis de LED, é muito normal ouvirmos a expressão P10, P8, P4. As pessoas ficam assim, nossa, o que quer dizer isso afinal? Os códigos internos dos painéis podem variar conforme o fabricante, porém o tal do P é comum a todos os fabricantes. E o que significa isso? Esse termo é uma abreviatura para Pixel Pitch, que é um termo utilizado por todos os fabricantes de painéis de LED e equivale ao dot pitch, aquele pitch da impressão de banner, essas coisas. Basicamente, é a distância entre os dois pixels. Um pixel é o ponto formado por aqueles 3 LEDs que vimos no capítulo 2, o RGB. Quando abrimos a Full Color Media, o painel padrão era o P20 e o top de linha para a mídia externa era o P16, isso lá em 2012. Vocês veem ali a foto de um painel P16 instalado em um supermercado na cidade de Guaratuba, aqui no Paraná. Em 2016, o P10 passou a ser o painel mais empregado em mídia externa. Como vocês podem ver na foto ao lado aqui, o P10 ele equivale a uma distância de 10 milímetros entre o centro de 2 pixels, ou seja, é 1 centímetro de distância entre os 2 pixels. Daí você pode estar perguntando, tá, mas que diferença faz essa história de P10, P20? A diferença é que a quantidade de pontos por metro quadrado, quanto menor o pixel, ou quanto menor o P, maior a quantidade de pontos, vejam na foto ali. Na mesma área de 1 polegada, com 72 pontos, a gente tem um desenho, e com 300 pontos a gente tem um desenho muito mais refinado. Isso devido à densidade de pontos. Uma maior quantidade de pontos na mesma área significa uma imagem melhor. Isso é uma definição melhor da imagem. E aqui está aquele dot pitch que eu tinha falado, que é da área de impressão digital. Uma melhor definição possibilita que o painel reproduza imagens com maior clareza e com mais detalhes. E também permite que o painel seja visto mais de perto. Vemos na figura aqui essa escala que vai subindo conforme o pixel do painel. Então você vê ali, por exemplo, o P10, ele está ali marcando para 6 metros de distância. O P6 já dá para ser visto a partir de 3,60 metros, bem mais próximo. Na prática, então, se você quer um painel de LEDs que vai ser visto por um público próximo, como por exemplo, você vai colocar o painel dentro da sua vitrine, as pessoas na calçada vão vê-lo, você precisa usar uma definição, um P, que seja adequada a essa distância do público, tipo um P3, que dá ali para 1,80 m, ou até um P2. Já se o seu caso é um painel que vai ser visto de longe, como num posto de gasolina, um painel de publicidade, você pode usar definições maiores, um P maior, como um P10, que nem esse que está na foto aqui, no posto de gasolina lá em Itupeva, São Paulo. Agora você pode estar pensando assim, pô, legal, então o meu painel vai ficar longe do público, mais de 20 metros, então eu posso comprar um P30 que vai sair bem baratinho. Pois é, só que não. Hoje, em 2021, sai mais barato você comprar um P6 que um P16. Parece incrível, né? Sabe por quê? Por causa do volume de fabricação, da tal escala industrial. Hoje, as fábricas se dedicam a fabricar os modelos com maiores definições. Então o P16 somente será produzido sob encomenda, o que vai acabar deixando ele com um preço
muito maior do que um P6, que é produzido diariamente. Isso acontece aqui, ó, a curva de oferta e demanda. Os valores que as fábricas nos cobram pelos painéis de LEDs vão caindo com o passar dos anos, conforme a curva do tempo de vida de um produto. Os modelos mais recentes com as melhores definições, tipo 1,2, custam muito mais que os modelos mais antigos, como o P10, nos preços de hoje. Quando o P10 foi lançado, o preço dele era muito maior do que ele é hoje. Você pagava lá na fábrica, tipo 7, 8 mil dólares o metro quadrado de um P10, quando foi lançado. Hoje ele já está quase obsoleto. Isso acontece porque nos países o preço vai diminuindo, porque nos países de primeiro mundo os investidores querem o painel top de linha e não estão preocupados com o preço. E como o volume de vendas das fábricas para o primeiro mundo é muito maior do que aqui para o Brasil, os preços dos equipamentos menos recentes vão caindo gradativamente, até que eles saem totalmente de linha e daí não existe mais, como é o caso do P16, que se você procurar uma fábrica, eles não têm mais P16 para vender. Além da questão da resolução, que é o tal do P, ainda temos a diferenciação entre equipamentos para uso externo, que é outdoor, e uso interno, indoor. O painel outdoor ele é fabricado especialmente para ser exposto às intempéries, sendo à prova de água e de pó. Ali você tem a foto com vários gabinetes no depósito, são todos modelos em outdoor. Além de ser à prova d'água, o painel outdoor tem muito mais brilho que um painel indoor, porque ele é projetado para ser visto mesmo com a luz do sol batendo sobre ele. Os painéis outdoor têm uma máscara de proteção que envolve os LEDs para evitar que pedradas possam quebrar esses componentes. Ali vocês veem um painel em Araruna, aqui no Paraná. Você vê como ele brilha, apesar de ainda ser dia. Porque ele tem uma força, um brilho muito maior do que o painel indoor. O painel indoor é um painel fabricado visando ser utilizado em ambientes fechados e tem a potência de brilho menor que o painel outdoor. O gabinete de um modelo indoor também é diferente, ele não é à prova d'água e possui uma proteção mínima para os LEDs, que evita a penetração de pó e umidade nos circuitos do LED. Ali você tem a parte de trás de um painel indoor, que é bem diferente do painel outdoor. Começa a ver a foto ali, ó. E agora tem outra diferenciação: painéis para aplicações fixas, como impostos de gasolina ou painéis de publicidade, igual esse da foto. O painel de uso fixo é um painel com um gabinete de aço e com conexões elétricas e de dados que passam por dentro de cada gabinete, normalmente com os cabos parafusados nos seus pontos corretos. Desta forma, os cabos elétricos e cabos de dados, que são aqueles que transportam a imagem que o painel vai mostrar, eles ficam protegidos das intempéries e do sol, o que podem provocar um ressecamento do isolante do cabo e, subsequentemente, a corrosão interna do cabo, que acaba prejudicando o seu funcionamento. Então o painel outdoor fixo ele tem os cabos protegidos para evitar essa corrosão. E nós temos o painel do tipo rental, esse que dá na foto ali. Eles são especialmente projetados para serem utilizados em eventos e shows. Nesse caso, o gabinete tem um sistema de montagem em configuração que visa tornar cada vez mais rápido e mais prático você fazer a montagem do painel. E os cabos são montados externamente, com um sistema de encaixe e trava. Então você enfia o cabo no local, gira ele está travado. Só que ele fica do lado de fora do gabinete. É bastante comum nós vermos painéis do tipo rental utilizados de forma fixa, com modelos que permitem até mesmo passar os cabos por o interior dos gabinetes, igual o modelo outdoor. Já os painéis de uso fixo dificilmente são empregados em eventos, devido à dificuldade de transporte e montagem, que demanda muito mais tempo para você preparar o painel para atender um evento. Então é muito raro você ver painéis fixos usados em eventos. Ali você vê um painel
de evento sendo montado de forma fixa. Painel rental. Concluindo, ainda temos que observar que os painéis de LED têm formatos de gabinetes diferentes, conforme cada fabricante. O formato mais empregado, mais comum hoje, é o de 96 por 96 centímetros. Também existem gabinetes no formato 64 por 64, 128 por 96, 100 por 50, entre outros. É importante você saber qual é o formato de gabinete que você está comprando para definir a estrutura da montagem e ficar atento que às vezes você tem um orçamento falando lá que você está comprando 5 por 3 gabinetes e não é, e você pensa que é 5 por 3 metros, só que não é um gabinete bem menor. Ok? Então, deixa o seu joinha, acho que valeu a conversa de hoje. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Nos próximos capítulos nós vamos falar sobre estruturas de montagem dos painéis de LED, vamos falar sobre fazer parcerias e aquilo que todo mundo quer saber, que todo mundo gosta, é como monetizar o seu painel de LEDs. Tá? Eu sou o Alberto Chat, eu sou o dono da Full Color Media e é sempre muito legal, um prazer estar aqui com vocês. Valeu, um abraço, a gente se vê.